No programa de hoje, vamos continuar nossa conversa sobre a paixão pela arte de colecionar. No estúdio conosco, o colecionador Eurico Escaramuça e o professor da FAESA e psicólogo Fabrício de Souza. Sejam bem-vindos. Senhor Eurico, o senhor já fez alguma loucura para conseguir algum objeto das suas coleções? Bom, loucuras seria uma coisa muito traumatizante, né? Eu não tenho lembrança de ter feito nenhuma loucura, não, mesmo porque eu sou colecionador, mas também sou muito pé no chão, né? Eu, além de colecionar, eu tenho que dar conta do meu emprego, da minha família, então eu sou muito, assim, muito ligado a essa questão, pé no chão demais, então muitas vezes eu evito dar um salto maior do que a perna, então eu não tenho nem... Eu já fiz loucura, foi tentando fotografar árvore florida para eu ia participar de um concurso de fotografia de árvores floridas, então eu quis fotografar e eu andei no meio da mata, trepei no precipício danado para pegar uma copa de uma árvore lá e depois quase que eu caí do vento forte. Nossa. E depois para voltar não achava mais o caminho, eu me perdi feio. Então, mas não está ligado muito a essa questão de conseguir alguma coisa relacionada à coleção. Professor, existem pessoas que, diferente do senhor Eurico, fazem loucuras para conseguir um objeto para a coleção. Quando a coleção, o ato de colecionar, pode vir a ser uma doença? Sim, e é legal a gente pontuar o seguinte, nesse caso, o que seria o transtorno obsessivo compulsivo, né? De certa forma, é um transtorno que envolve o sentimento de ansiedade muito intenso. A pessoa tem obsessão, que é o pensamento por alguma coisa, e compulsão, que é o ato para tentar obter essa coisa. E o que passa pelo imaginário dessa pessoa, né? Ela pensa que se ela não conseguir cumprir determinada tarefa, conseguir determinado objeto, fazer determinada coisa, alguma coisa de ruim pode acontecer com ela ou com algum parente mais próximo, né? Uma catástrofe. E isso faz com que o sentimento de ansiedade dela aumente. Ou seja, é por isso que a coisa entra num círculo vicioso. Ela tem aquele pensamento, né? E tendo esse pensamento, as reações de ansiedade começam a acontecer. E as reações de ansiedade acontecendo, você estar ansioso é extremamente desagradável. A pessoa ela realiza o ato para que a ansiedade diminua. Então você fica nesse círculo, né? Ela tem o pensamento, aumenta a ansiedade e o ato diminui essa ansiedade, tá? Como é que a gente pode fazer para distinguir uma coisa da outra, né? Uma coleção, né? O ato de colecionar de um transtorno obsessivo compulsivo. Como o seu Eurico falou, né? Ele é uma pessoa de pé no chão, que ele tem a família e tem outras coisas para cuidar. Uma pessoa que tem um transtorno obsessivo não consegue pensar assim, tá? Por exemplo, eu já tive contato com casos de pessoas que tinham um compromisso às 7 horas da manhã e que acordavam às 3 para conseguir cumprir todo o ritual de banho. Por exemplo, causa riso, causa espanto quando eu falo isso, mas é verdade, né? Às vezes a pessoa gasta 1 ou 2 sabonetes inteiros por banho, né? Porque ela acha que se ela não se lavar direito, ela pode ser infeccionada por algum tipo de bactéria mortal e ela vir a morrer. Então ela gasta mesmo 1 ou 2 sabonetes por banho, né? Outros casos, por exemplo, de alguns rituais, né, que a gente diria como sendo estranhos, a pessoa vai vestir a calça, então ela põe na cabeça que a ponta do dedão não pode encostar em parte alguma da calça, né? Então, se encosta, ela para e volta tudo de novo. E muitas vezes essas pessoas elas perdem tempo e elas dizem assim, olha, isso não tem sentido, isso está atrapalhando a minha vida. Ela sabe que o compromisso é às 7 da manhã, que se ela chegar atrasada ela pode perder o emprego, mas ela não consegue
emitir outros comportamentos. Então, isso a gente tem que diferenciar do hábito normal de colecionar, né? No meu tempo livre, eu vou buscar esses objetos que eu valorizo, mas eu consigo separar muito bem que eu tenho um determinado momento para fazer aquilo e que eu tenho outras obrigações, outros afazeres e outros prazeres na vida também. Ou seja, esse fato doentio pode acontecer em qualquer atividade, então? Pode, com qualquer atividade, né? A gente vê obsessão e compulsão por aí que envolvam desde colecionar coisas até o comportamento sexual, por exemplo, né? Então, a gama de comportamentos que podem ser envolvidos nesse círculo de obsessão e compulsão é muito grande. Seu Eurico, de alguma forma, colecionar já te prejudicou? Não, eu só considero que me prejudicou na questão financeira. Eu sempre andei apertado de dinheiro pelo fato de colecionar tanto. Agora, eu fico pensando assim, se eu não estivesse gastando dinheiro com essas coleções, eu estaria gastando com o quê? Não, então, poderia estar gastando também com roupas, com excesso de roupas, ou de outras coisas, ou até de bebida, de qualquer coisa. E, então, realmente me prejudica, porque eu estou sempre apertado e quando o dinheiro falta, ou vai faltar, ou estou na fronteira, né? Aí eu já começo a ficar meio angustiado, entendeu? Então, causa um certo sofrimento. Mas eu considero também que faz parte do ritual. Professor, segundo a psicologia, como essa mania de colecionar pode influenciar nas pessoas que vivem com o seu Eurico, com os colecionadores, ou seja, a família, os parentes, os amigos? Tem alguma influência o ato dele colecionar com a relação que ele vai ter com a família? Ou ele vai ter muito apoio, tá? Ou ele vai ser odiado pelas pessoas que convivem, né? Porque, na verdade, de certa forma, se a pessoa coleciona discos de vinil, por exemplo, ela tem que ter um espaço da casa apropriado para guardar, né? E isso demanda limpeza, né? Isso demanda conservação. E nesse sentido, as pessoas têm que estar minimamente em consenso em torno daquilo, tá? Então, isso pode gerar conflito, sim, se as outras pessoas não gostarem daquela coleção ou se achar tudo aquilo uma bobagem, sabe? Então, isso pode trazer algum conflito. Como pode também ser um ponto e uma estratégia até para você unir mais as pessoas de uma mesma família, que dependendo, né, isso pode ser um ponto de agregação. Seu Eurico, o senhor já incentivou alguém a começar uma coleção, mesmo que seja alguém da sua família? Já teve esse tipo de incentivo? Não, eu uso mais na questão de brincadeira, né? Quando eu vejo alguém assim, tipo assim, que começa a gostar de um determinado objeto e começa a comprar outro, começa a comentar, fala, você está começando a coleção, hein? Então, mas eu não... Quando eu vejo que a pessoa já tem uma tendência natural, a pessoa gosta gosta muito de uma determinada coisa, que seja música, ou que seja livros, entendeu? Eu sempre falo, por que você não faz uma coleção sistemática? Porque juntar é diferente de você colecionar. Então, quando você coleciona, você classifica, você tem uma certa ordem, você tem uns critérios, né? Mas eu não tenho eu não fico com eu acho que essa incumbência eu não recebi, de ficar doutrinando as pessoas ou tentando passar a ideia, né, de coleção. Porque eu luto para que as pessoas me vejam como uma pessoa normal. Eu acho que o colecionador, ele ainda tem muito aquela aura de uma pessoa excêntrica, né, de uma pessoa folclórica. Então eu acho, não, eu luto contra isso. Eu acho que você pode ser colecionador e você pode ser uma pessoa normal, né? É claro que só o fato de você colecionar tanta coisa não é normal, não pode ser normal, tem alguma coisa errada aí, mas não é aquele folclore, aquele sujeito, já vem o esquisitão, então isso e por isso então eu não fico divulgando assim, não fico falando para as pessoas só essa questão, não fico obcecado com essa ideia, né? Conversando com o senhor, seu Eurico, a gente pode notar a sua paixão pela coleção.
O que esse ato representa para a sua vida? Esse ato de colecionar? Tem hora que eu penso, por que isso aconteceu comigo? É uma missão que eu recebi? E quem me deu essa missão? Entendeu? Isso tem alguma coisa relacionada com infância, com formação? É uma preocupação histórica, entendeu? Porque eu gosto muito de história e tal. E eu não sei. Eu sei que a questão está muito ligada à questão do tempo, à preservação do tempo, a você sobreviver ao tempo que passa, né? Que a vida aqui é ligeira. E eu vejo, por exemplo, hoje os maiores museus do mundo foram formados a partir de coleções particulares, entendeu? E então você vê o tamanho de coleções das coleções que já existiram mundo afora, né? Em todas as épocas para abastecer tantos museus, né? Que existe esse mundo, principalmente na Europa. Então, tem até um livro interessante, Ter e Manter, que fala justamente disso, da formação dos museus, do ato de colecionar, então fala de todo quanto é tipo de colecionador, inclusive desde os mais excêntricos, mais obsessivos, inclusive um até que foi preso roubando uma determinada peça e perguntaram para ele por que ele fez aquilo, sabendo que ia ser preso, ele falou que ele precisava fazer aquilo. Então, tem de tudo. O Mídia vai para um breve intervalo. Continue com a gente. Eu coleciono anjinhos, peças de ferro, toda peça de ferro antiga, a coleção de bule e tenho o baú. Digamos que sejam umas 800 peças mais ou menos. Eu comecei a colecionar lápis de propaganda, mas tem anos, tem mais de 30 anos que eu faço essa coleção de bule, porque eu gosto muito de porcelanas e são difíceis de encontrar. Às vezes, quando encontro, é difícil de conseguir, de pegar, né, de comprar, porque as porcelanas nas casas de antiguidades, elas são caríssimas, esses bules, principalmente os antigos. O mais difícil foi aquele baú de noivado, o baú do século XIX. Olha, para conseguir, para encontrar, eu encontrei, eu não foi difícil para encontrar, foi difícil para comprar esse baú. A princípio eu achei que foi fácil, né? Porque eu juntei consegui um tanto de dinheiro da minha mesada, guardei, e quando eu fui lá, ele era o dobro do que eu tinha. Então eu pedi o dinheiro emprestado. Nada que é meu antigo sai daqui dessa casa, só entra. Deus me livre, por preço, mas por preço nenhum. Desde 86, 85, na época que eu era mais ou menos, né, com uns 14, 15 anos, eu sempre vim colecionando discos, filmes antigos, mas desde pequeno eu sempre tive interesse por música e cinema, né? Sempre as duas coisas juntas, né? E juntou a coisa de você ser colecionador e eu resolvi montar um comércio que atendesse as pessoas que têm o mesmo interesse que o nosso, né? Eu já tinha visto um tipo de comércio semelhante em São Paulo, nos grandes centros, voltado para sebo, que é o comércio de usados. E aí eu resolvi reunir os dois tipos, né, bem próximos, que seria o sebo, né, de usado, livro, disco, usado, junto com a parte de cinema, filmes antigos, séries antigas. E acabei a partir de 2001 montando essa banca de revista aqui no centro de Vitória. E de lá para cá a gente tem sempre tido um aumento de procura, né, de material. O perfil do nosso público aqui é muito variado. Tem pessoas de todas as idades, tem pessoas de todos os gostos, tem gente que procura coisas muito fáceis, tem coisas que a gente nunca nem ouviu falar. A gente sempre procura correr atrás para atender esse público. A faixa de idade, desde criança até idosos, mas assim, não existe um público específico. Porque a nostalgia, ela está em voga, né? Todo mundo procura alguma coisa do passado, porque quer relembrar o passado, né? De certa forma, né? E eu vejo a presença das pessoas sempre lembrando, pô, a gente era feliz naquela época, pô, teve aquela música que tocou naquela época,
aquele filme que eu assisti, pô, era tão bom, os filmes de hoje. Então eles sempre fazem uma comparação com ontem e em comparação com hoje, né? O cinema atual, ou a música atual, então sempre com aquele saudosismo, né? Ah, que a gente era muito feliz e coisa e tal. E particularmente também é mais ou menos o pensamento que eu tenho, né? Todo dia sempre tem alguém procurando alguma coisa e a gente pega a nota e se a gente não tem de imediato para atender, a gente tenta correr atrás para localizar. Tem coisas impossíveis, né? Mas na medida do possível a gente vai tentando atender as pessoas. Tem uma procura maior de filmes raros, antigos, coisa assim que realmente ainda não foi lançado em DVD, nem em mídias anteriores como VHS, nem em película. Então a gente tenta atender essa parcela de público que procura esse tipo de entretenimento, né? Depois disco também vem na sequência, é uma mídia que já foi eliminada, né? Entrou uma nova mídia que é o CD, mas existe aquele público fiel que vem atrás de um vinil. Ah, eu estou procurando o vinil de fulano de tal, que saiu, até agora não saiu em DVD, eu quero o disco, porque o disco na época era melhor, porque o formato era melhor, entendeu? Essas coisas. Olha, na parte de cinemas, esses filmes aqui das chanchadas da Atlântida, nenhum destes saíram em DVD até o momento. Então a maioria, esses filmes aqui, todo esse painel é feito por colecionadores. Inclusive as capas, entendeu? Parece ser uma padronização, né? Coisa feita oficialmente, mas não é. Entendeu? Eles foram tirados ou de filmes 16mm, que é película, né? Ou tirado de fita de vídeo, VHS, fitas seladas. Então isso aqui sempre tem uma procura, a gente procura, eu queria a comédia do Oscarito, a gente tem. Além disso aqui que eu tenho aqui, eu tenho mais alguma coisa, mas como o espaço é pequeno, eu não tenho como expor todos os DVDs, vamos chamar DVDs cults, que a gente chama, né? Inclusive eles são feitos só sob encomenda, não tem assim para pronta entrega, a gente encomenda e manda fazer, né? A gravação. Tem esses filmes, séries japonesas antigas, né? Tipo National Kid. Nossa, National Kid é um clássico. Fantomas, com certeza. É o primeiro seriado japonês exibido na TV brasileira. Até hoje é um clássico lembrado. Séries mais recentes como Jiraiya, Changeman, Jaspion. Séries americanas. Um clássico da TV brasileira, O Vigilante Rodoviário, que é uma série que foi exibida nos anos 60, início dos 70, né? Alguns desenhos americanos, os heróis Marvel. Tem sempre alguma coisa, filmes épicos, filmes nacionais que muitas vezes não estão aqui, alguns musicais, filmes de Elvis, Beatles, a gente tem a coleção toda dos filmes do Elvis, dos Beatles também. Então a gente tenta preencher mais ou menos o espaço com alguma coisa, mas quando a pessoa pede, a gente, tenho, entendeu? Porque a gente não tem um espaço para atender todo mundo, mas a gente, na medida do possível. Mas entre as raridades maiores, eu consideraria esses filmes da Atlântida. Nós temos algumas edições da Revista do Esporte, da época da Copa de 62, né? Aqui vem a figura do capitão, né? Da seleção brasileira, uma foto do Garrincha, temos o Zagallo, o próprio Gerson, ainda na época que ele jogava pelo Flamengo. Tenho fotonovelas antigas, tipo a Ringo, que era uma revista de faroeste, né, de fotoaventuras, né? Nós temos miniaturas, tipo esse carrinho do Speed Racer, que é um desenho animado japonês, né, já conhecido do público, né? Temos outras revistas de esporte, como Manchete Esportiva, uma edição especial da conquista do tricampeonato, em 1970. Essa parte aqui toda é de quadrinho antigo, né? Revistas de guerra, né? Espionagem, fotoaventura. É o que a gente tem disponível. Material para desenho também, que tem sempre algum pessoal que procura algum material e é um material escasso no mercado. A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital Onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta.
Voltamos com mídia. No estúdio, o colecionador Eurico Scaramussa e o professor e psicólogo Fabrício de Souza. Professor, o fato de colecionar pode indicar algum apego ao passado? Pode sim. Em termos de espécie humana, né, é legal a gente dizer que no nosso passado distante, né, no nosso passado evolutivo, a nossa sobrevivência dependia exclusivamente de quê? De caça e de coleta de alimentos. Né? Então a gente teve que desenvolver uma certa habilidade para buscar esses alimentos, que na época não existia agricultura, né? A gente tinha que coletar o que estava disponível na natureza. Tá certo que a gente também não acumulava. Né? Os nossos ancestrais não acumulavam isso, saíam carregando aí montes e montes de coisas pelas caminhadas deles. Mas, de certa forma, a coleta está na base do nosso desenvolvimento. E é justamente a partir dessa ideia da caça e da coleta que a gente começa a perceber o nosso desenvolvimento social, o desenvolvimento afetivo, inclusive o nosso desenvolvimento lúdico, né, como eu citei aqui na minha primeira fala. Então, em termos de espécie humana, nós podemos localizar esses fatos no nosso passado evolutivo. Em termos de história agora pessoal, o seu Eurico falou que gosta muito de história e muitas vezes essas coleções, elas trazem um pouco isso, né? A história de determinada coisa, a história daquele objeto. Né? Então a gente tem literalmente aí a história, parte dessa história viva. Né? E quem gosta de colecionar, assim, sente um imenso prazer em ter isso. Né? Eu particularmente gosto muito de história. Né? E eu, há pouco tempo eu estive em Brasília no Memorial JK, né? E com os amigos que estavam comigo, eu comentei que eu estava com medo de sair preso de lá, né? Porque o museu tinha assim, peças, assim, a carteira de identidade, né, do Juscelino, objetos pessoais, coleção, uma enciclopédia doada pela rainha da Inglaterra. Né? Então a minha vontade era de pegar, era de encostar, de folhear. Né? De certa forma, eu acredito que um colecionador ele tem esse sentimento com relação aos teus objetos e principalmente ao valor histórico que eles trazem. Né? Eu acho que é isso que acaba dando esse sentido, né, à vida do colecionador, que acaba dando graça, né, a todo esse comportamento. E qual a importância de colecionar, já que os museus e bibliotecas surgiram dessa atividade? Eu acho que eu retorno à minha afirmação de que você coleciona determinadas coisas, você mantém a história daquela coisa. Né? Se a gente for imaginar, por exemplo, quantas e quantas coleções não foram unidas para que hoje a França pudesse ter o Louvre, por exemplo. Né? O próprio Memorial JK que eu citei, né? Assim, foram coleções que as pessoas foram fazendo de documentos da época, né? De fotos, de roupas. Né? Lá tem exposto assim, a roupa que a dona Sara usou no casamento dela, que ela usou numa solenidade da Fundação de Brasília, né? A foto de quando o presidente estava despachando pela última vez, né? No Palácio no Rio de Janeiro. Né? Então, eu acho que esse valor histórico é fundamental a gente ressaltar. O senhor pensa em manter viva essa história? O senhor pensa em criar um museu com as suas coleções, senhor Eurico? A minha ideia meu grande sonho, né? É criar um museu das coleções, onde todos esse acervo estariam disponíveis em salões próprios, já ambientados para aquele tipo de coleção, e uma sala para cada tipo, né, de coleção, onde a pessoa que estivesse interessada em ver moeda iria naquele salão de moeda e teria toda a história das moedas disponíveis, né, para ele. E para a parte de cinema eu reservaria um espaço maior, talvez
um salão inteiro. Mas, e interligado a isso, seria um ambiente também teria uma biblioteca, seria um ambiente onde as pessoas iriam por prazer também, né? Porque que hoje em dia muitas pessoas acham que museu tem que ser uma coisa séria, tem que ser uma coisa só de quem, né, de intelectual, coisa e tal, mas o museu pode ser também uma coisa prazerosa, é uma coisa interativa, uma coisa moderna que está em constante, né, transformação, acompanhando, né, todos os tipos de mídia que vão surgindo. E é um sonho ambicioso, né? Eu acho que esse eu vou levar, talvez até leve, deixa as coleções e leva o sonho para outra vida, mas eu vou perseguir esse sonho principalmente quando eu me aposentar, se não mudar a política do INSS daqui a uns 5 anos, eu começar a trabalhar diretamente com isso, fazer um projeto e, né, aí eu usar também essa persistência e obsessão de colecionador para ir atrás, porque isso eu acredito que vai ser a concretização de um sonho meu, mas também vai trazer muitos benefícios, né, para a população, para os estudantes, para quem queira, né, se informar. Com certeza, um ótimo sonho, né? Atualmente, onde o senhor guarda as suas coleções? Eu guardo em casa. Em casa todos os quartos tem armários embutidos de cima e embaixo, né? E tem uma sala também que nós conseguimos uma sala para colocar lá objetos. Nós já estamos colocar, né, as coleções, mas já estão procurando uma terceira, uma segunda, porque essa já não está dando mais. E lá em casa vai empurrando as roupas, empurrando coisa para caber as coleções. Devagarzinho ela vai se instalando ali. E quais são as dificuldades para o senhor manter, para o senhor guardar essas coleções? Dificuldade não tem, porque eu sou bom guardador, eu guardo bem, eu procuro acondicioná-los de forma adequada. A minha preocupação é que mesmo estando guardado, né, tem certos cuidados, né, que você não pode toda semana baixar tudo, que isso aí você levaria mais de um dia e outro dia para guardar de volta. Mas de vez em quando eu tiro uma coisa, dou uma olhada, dou uma passada, ver como é que tá resistindo ao tempo, entendeu? Principalmente as coisas mais antigas. E aí eu fico observando, né, se está deteriorando, o que eu posso fazer para evitar e tal, os cuidados que teriam que tomar. Para a sua família, como é a relação deles com esse seu hábito? Existe algum filho seu que quer continuar, que deseja continuar essa coleção, essas coleções? O que tenha manifestado o desejo assim explícito, ainda não, mas eu acredito que eles vai ter uma certa continuidade, porque eu já disse que eu tenho a cumplicidade da minha esposa e ela vai saber direcionar, né, esse acervo da forma como ela achar mais adequado. E com relação aos filhos, se não for com eles, quem sabe um neto. Com esse empurra para guardar suas coleções, como é que a sua mulher, sua esposa, vê tudo isso? Ela tem muita paciência, mas eu acho que ela compreende muito essa questão, porque ela sabe que é uma obsessão minha e tal, mas que eu procuro também integrá-los nisso. Por exemplo, com o cinema, por exemplo. Todo mundo em casa se aproveita do fato de eu colecionar, né, de eu gostar de cinema. Então, seja eu comprando os DVDs que eles assistem, a hora que eles querem, ou então vou montar o cinema e sempre para eles é um programa, entendeu? Que eles ficam ansiosos para chegar o dia, porque além do cinema tem todo aquele ritual, né? Depois que é um lanche, que é alguma coisa e tal. Então é uma coisa prazerosa, entendeu?
e eles não vão por obrigação. Eu tem vezes que eu vou por obrigação, eu tenho que assistir todo quanto é tipo de filme, né? Inclusive desenho, mas é um sacrifício que eu me proponho fazer. Eu gosto muito dos meus filhos. Professor, como uma dica aos casais e às famílias, como a gente conciliar essa relação do nosso desejo próprio com o desejo dos nossos companheiros, dos nossos familiares? De certa forma eu não queria, mas eu vou ter que cair nesse chavão popular, que é o seguinte, eu acho que num casal, né, existem interesses que têm que ser interesses comuns, né, e existem interesses que podem muito bem ser interesses individuais de cada um dos componentes ali do casal. Nesse sentido, penso que, caindo no chavão popular de novo, assim, eu acho que o diálogo é fundamental, né? Eu acho que o respeito é fundamental, exatamente para estar estabelecendo essas coisas, né? Olha, o que você quer curtir individualmente, né? É isso, agora a gente tem que preservar determinadas coisas para a nossa vida comum, né? Eu acho que se entre o casal tiver essa disponibilidade e essa preocupação, eu acho que não há problema. Senhor Eurico, o senhor sabe indicar para a gente qual a peça mais importante das suas coleções? Eu não gosto de responder esse tipo de pergunta, nem respondi quando me perguntaram, uma vez que eu fui entrevistado na Gazeta sobre o Capixaba que tinha assistido mais filmes, perguntaram qual o melhor filme. Eu não gosto de responder porque você corre risco de você cometer alguma injustiça, né? Porque cada filme, ele tem a sua viagem pessoal, ele tem a sua lembrança, ele te tocou de uma forma diferente, entendeu? Claro que tem, eu poderia citar aqui os melhores filmes, entendeu? Isso aí é fácil fazer. Agora, com relação, por exemplo, as peças de coleções, entendeu? Eu tenho não digo paixão, que seria muito coisa, mas eu tenho assim um carinho especial por cada uma delas, mesmo as que são mais feinhas, porque elas fazem parte de um conjunto, né? Ela, tipo assim, junto com aquela peça mais interessante ou mais vistosa, ela forma um conjunto, tipo assim, ela é uma passagem para uma terceira. Se ela for subtraída porque ela é menos interessante, entendeu? Ia ficar um vazio ali para quando você passa para uma outra etapa, porque as coleções elas vão registrando os vários períodos da história daqueles objetos, né? Por exemplo, moeda, tem a moeda emitida a cada ano, entendeu? Então, se num ano deu um azar de sair uma moeda feia demais, se não quiser, quer dizer, você vai pular um ano, você vai... Então, eu não digo assim qual é a peça, mas mesmo porque depois eu poderia sair daqui e lembrar, poxa, eu esqueci daquela que me deu tanta alegria quando eu consegui. Senhor Eurico, para o pessoal que está assistindo o nosso programa agora e está doido querendo começar uma coleção, o que é preciso para ser um bom colecionador? Primeiro, você tem que ter um motivo, você tem que saber o que você quer colecionar. Depois, você tem que pensar bem o tanto de tempo que você quer dedicar àquela coisa, porque quanto mais você se dedicar, entendeu, mais preciosa vai ser a sua coleção, que não seja para os outros, que seja para você, né? E depois você tem que ter muita determinação, né? E tem que trabalhar muito também a questão da frustração, entendeu? Porque muitas vezes você vai tentar e não conseguir. Aí, se você desistir de vez, você corre o risco de perder uma oportunidade de uns dias depois, aquela coisa está sendo oferecida para você de uma forma mais inusitada que possa acontecer e você nem imaginar como. Isso já aconteceu comigo. Então, essa persistência, entendeu? Porque colecionar, todo mundo começa a colecionar. Agora, persistir, perseverar, entendeu? Que é difícil. E coleção, embora algumas não se acabem, mas você tem que continuar. É a continuidade, senão você vai ficar no caminho, vai se frustrar e tal. E no mais tem que ter
tem que encarar a coisa também como, que seja com hobby e também com uma preocupação de que você está fazendo uma coisa boa, que você tá preservando uma coisa que outras pessoas não estão valorizando ou que estão desprezando, e que você é uma pessoa normal e que você pode ser feliz fazendo isso também. Seu Eurico, foi ótimo conhecer a sua história, suas experiências. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, professor, pela sua contribuição aqui no nosso programa. Obrigado. O Mídia fica por aqui. Agradecemos a presença do colecionador Eurico Escaramuça, do professor e psicólogo Fabrício de Souza. No programa de hoje, conhecemos um pouco mais sobre o universo de um colecionador e a visão da ciência sobre esse ato. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, escreva para o nosso programa. Nosso e-mail é programamídia@yahoo.com.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Eu tenho uma paixão por vinis, tenho uma paixão por discos, os quais eu coleciono desde 12 anos de idade. No início só existiam os vinis, e vinis grossos e até certo ponto quebráveis. Essa paixão foi aumentando e na década de 80 eu era um verdadeiro viciado em vinil. Comprava tudo. Com o advento do CD, os vinis acabaram indo para o museu, menos para mim. Eu criei o meu museu particular, catalogo meus discos e hoje, com a facilidade em se obter uma música de qualquer parte do mundo, através da internet, eu crio alguns CDs de músicas que não existem à venda no Brasil, de discos que não existem à venda no Brasil, e procuro ainda colecionar vinis com raridades, com aquilo que jamais vai sair em CD. E eu tenho aqui algumas coisas espalhadas que são extremamente interessantes que eu gostaria de mostrar. Esse aqui é o primeiro LP do grupo Terço. Esse cidadão é Vinícius Cantuária e esse disco foi gravado em 1972 e demorou um ano para sair, tamanha lentidão como se gravava antigamente. Uma outra raridade é um vinil pirata do Black Sabbath. Isso já existia, um vinil pirata. Serguei no seu único disco gravado. Esse aqui é extremamente interessante, eu comprei num sebo e vim a descobrir depois. Chama-se UFO. David Tokmanov. É um LP de rock feito na antiga União Soviética. Esse aqui é genial. Esse aqui eu ainda comprei no início da década de 80. É um festival universitário da música popular brasileira de 1969. E alguns nomes ainda eram estudantes, como César Costa Filho, Aldir Blanc Mendes, da Escola de Medicina, tem Arthur Verocai, Fred Falcão e Paulinho Tapajós, Rui Mauriti, vários artistas, vários estudantes que acabaram virando artistas depois fazendo sucesso depois do festival. Esse aqui é um disco que eu acho genial, é ainda a minha paixão pelos vinis. Toda vez que eu penso em encerrar, em trancar no museu, eu gosto de apresentar esse disco. É o primeiro LP da Roxy Music, uma banda de glam rock dos anos 70. Por que eu gosto dele? A qualidade dele é superior à metade dos CDs que eu tenho. É uma qualidade incrível, é um disco feito, uma prensagem maravilhosa e toda vez que eu posso eu ouço porque eu acho genial. Esse aqui também é algo genial, é um dos meus favoritos. É um festival de Marisol que veio na trilha do Woodstock, onde tem Allman Brothers Band, Emerson Lake and Palmer, início de carreira, e vários outros fantásticos. Aqui no Espírito Santo, e muito antes de eu moro no Espírito Santo há 15 anos, morava no Rio de Janeiro, e 10 anos antes de me mudar para cá, nem sonhava em vir morar no Espírito Santo, eu já colecionava um disco que depois eu vim saber que era um artista daqui. Flávio Espírito Santo, esse é um disco raríssimo, fez muito sucesso na Rádio Fluminense FM, a Maldita, no Rio de Janeiro. Um clássico, um encontro de Gilberto Gil e Jorge Ben. Isso aqui é muito legal. Esse aqui, para quem não sabe, é um disco chamado Asdrubal Trouxe o Trombone. Quem está aqui?
Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, isso em plenos anos 80, na guitarra o Pedro Luiz, do Pedro Luiz, que mais tarde viria a fundar o Pedro Luiz e a Parede. Um disco que foi proibido demais nos anos 70, chama Banquete dos Mendigos, foi gravado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e eu tive o prazer de assistir esse show, onde tinha um monte de gente, Jorge Maltner, Chico Buarque, Luiz Gonzaga Júnior, Gonzaguinha. Então, é um disco que eu consegui depois, porque esse disco foi censurado, recolhido das lojas, e mais tarde eu consegui num sebo, e é uma das minhas paixões. Em termos de CD, eu consegui achar uma coisinha, uma raridade. Uriah Heep ao vivo, em 72. Esse disco é algo fantástico e o LP hoje é procurado por uma série de colecionadores. Infelizmente, eu não o tenho. Mais adiante, um LP importado do fundador do Pink Floyd, Syd Barrett, que morreu há pouco. E esse disco é muito legal porque ele tem uma história muito boa. O Syd Barrett foi convidado, no auge da loucura dele, ele foi convidado a sair do Pink Floyd e ele propôs aos integrantes na época que lançassem um álbum solo dele, e eles toparam produzir esse álbum solo dele. Então Syd Barrett, em 1970, quando saiu do Pink Floyd, o disco é produzido por Dave Gilmour e Richard Wright, que são ainda do Pink Floyd. O que mais que tem aqui de coisa? Sim, o primeiro LP do Genesis, que saiu na Espanha. Esse disco, que eu tenho a notícia, não saiu no Brasil. Então isso aqui ainda é com Peter Gabriel nos vocais, quer dizer, um disco muito legal. Esse aqui tem uma história engraçada, chama-se Fórmula 3, é um grupo italiano de rock progressivo que veio tocar no último Festival da Canção, no Maracanãzinho. E eles tocaram uma música inédita, bem ao estilo progressivo e tudo mais. Alguns anos depois, eu achei no sebo esse disco e vi que esse disco tinha sido produzido 2 anos antes do festival, Mora em Godo. Esse aqui é um disco muito bacana, chama Metal Mania, é do eclético Robertinho de Recife. Ele aqui toca guitarra tentando imitar Yngwie Malmsteen, depois ele também faz um outro trabalho parecido, mas esse aqui é um disco muito pesado, do Robertinho de Recife, e é uma das grandes raridades. Druid, essa capa é muito legal, todo mundo pensa que isso aqui é um disco do Yes. Quando você coloca na vitrola, parece um disco do Yes, parece que é o Yes, mas não é o Yes. É a cópia mais perfeita de um grupo de rock, chama Druid. Ele só lançou esse disco e é fantástico. The Nice. The Nice é um grupo inglês precursor do Emerson, Lake and Palmer. E isso aqui eu guardo muito bem guardado, porque esse disco é fantástico. Esse é o grande clássico, é a grande capa e é um dos mais premiados. Pink Floyd, Summer 68, a mais famosa capa da história do rock, a famosa vaca. Eu tenho cuidado muito especial com meus discos. Costumo lavá-los em água corrente, ou seja, sob uma torneira, lavá-lo com sabão, detergente, secá-lo. Tem um cuidado todo especial. Cada um dos quase 2.000 LPs que eu tenho são filhos. E como eu consigo catalogar? Ao colocá-lo na parede, eu faço ele tem um durex colorido que indica o estilo musical. Por exemplo, esse aqui é o estilo progressivo vermelho. MPB verde. Rock nacional amarelo. Então isso me facilita na hora de visualizar na estante. Eu também tenho o cuidado de etiquetar e colocar um número. Eu criei um programinha no qual fica fácil identificar aonde está o LP. Há uns 4, 5 anos atrás eu adquiri um equipamento para tentar transformar a minha coleção de vinis em CD. Mas não funcionou muito bem, e hoje a qualidade dos vinis, dependendo do equipamento de som que você tenha, ainda é muito boa. Ela acentua os graves e tudo mais. Um dos meus grandes arrependimentos foi
ter doado a minha coleção inteira de vinis do Iron Maiden, porque eu havia comprado uma coleção em CD. E não é igual, o CD é muito inferior, a qualidade do CD é muito inferior à qualidade dos vinis. Ainda me sobraram alguns vinis e eu estou indo em sebo procurar vinis do Iron Maiden para repor a minha coleção. O meu cuidado hoje é em não adquirir CDs piratas, apenas os originais. Quando eu desejo algum estilo de música que não exista ainda em CD, ou que a divulgação no Brasil seja, a distribuição do Brasil não exista, eu realmente procuro manter o original, e eu costumo procurar hoje em países que não têm assim, um comércio, uma distribuição muito boa no Brasil. Jethro Tull, Aqualung, esse para mim é o grande clássico da música. Eu adoro esse disco, eu sei de cor e salteado, de trás para frente, essa é a grande paixão. Esse aqui é o terceiro vinil que eu tenho, os outros dois arranharam de tal forma que eu não consigo tocar mais. Eu comprei esse disco em 1972, quando do lançamento. Não existiam rádios FM. No Rio existia um programa na Rádio Jornal do Brasil chamado 60 Minutos de Música Contemporânea. E eu ouvi esse disco nesse programa e saí à caça e comprei um importado e ouvia dia e noite, noite e dia. Então, para mim, um grande clássico do rock, um grande clássico da música, e o meu preferido é Jethro Tull em Aqualung. Esse aqui é um equipamento que eu ainda utilizo. Para uns pode parecer arcaico, mas para mim ainda é show de bola. Essa aqui é uma picape Polivox dos anos 70, com cápsula Shure, e ela tem um osciloscópio, um estromboscópio, perdão, para poder regular e graduar passo a passo a rotação. Esse aqui é um receiver Pioneer dos anos 80, onde já tinha uma previsão de subwoofer, também muito legal, com um equalizador, um gravador cassete, né, que hoje já é obsoleto, um toca-CD e um gravador de CD, onde eu faço as gravações de alguns LPs para CD. Tudo isso integrado proporciona um som muito bom. Eu criei esse móvel para tentar armazenar todos os meus CDs colocados estrategicamente em gavetas. Então, eu tenho aqui uma coleção onde existem trilhas musicais, CDs latinos, ou seja, CDs tanto de música latino-americana como música portuguesa, espanhola. Aqui, basicamente, a minha coleção de blues e progressivos. Mais em cima, uma boa coleção, todos os meus CDs do Iron Maiden, do Jethro Tull, e algumas raridades que eu costumo sortear na gaveta. Nessas outras já entra toda a MPB. Alguns LPs no início, com o advento do CD, alguns LPs eu doei para a Rádio Universitária aqui de Vitória, e depois me arrependi amargamente, vi que era uma coleção quase insubstituível. Então eu não penso em me desfazer de nada disso, eu penso em adquirir um espaço maior para poder guardar, colecionar, e eu acho que essa coleção de vinis e a coleção de CDs é talvez a minha herança cultural para os meus filhos e netos que um dia virão.
Afonso Abreu, Marco Antônio Grejó e Pedro de Alcântara. Eles formam a banda de jazz que honra a tradição musical do Espírito Santo. O Afonso Abreu Trio começou com uma velha amizade. Afonso Abreu e Marco Antônio Grejó já tocam juntos há mais de 40 anos. Há 10 anos se juntou à dupla o pianista e maestro Pedro Alcântara. No final do show, tem-se o sentimento de privilégio de presenciar esse raro momento, a marca de um tempo passado que pelas mãos desses 3 talentos podem sempre ser presentes e reais. Resta somente o nosso aplauso. A Companhia Nel Yaô de Dança foi criada por Magno Godoy e por mim em 86. O que nós queríamos com essa companhia é continuar um trabalho de pesquisa de linguagem no teatro, envolvendo a dança e as artes plásticas. Portanto, se você assiste um trabalho do Magno Godoy ou meu, é possível que você identifique movimentos, situações, dramaticidade próprios de um estilo, que é o mais interessante. Um artista, quando tem um estilo, ele está pronto para tudo. As orquídeas são, sem dúvida, as plantas mais belas e intrigantes das nossas matas. O Espírito Santo é o estado do Brasil que mais espécies de orquídeas hospeda. O nome orquídea tem origem na palavra grega orquis. Naquela época, as pessoas acreditavam que essas raízes tinham poderes afrodisíacos e as usavam na alimentação depois de convenientemente preparadas. As orquídeas apresentam uma estrutura floral muito peculiar que as identificam e distinguem das demais espécies vegetais. Em 1972, nascia a Faculdade de Administração Espírito-Santense FAESA. Desde então, a instituição caminhou com passos firmes rumo ao futuro, se consolidando como a mais respeitada instituição privada de ensino do Espírito Santo, trabalhando desde o ensino fundamental à pós-graduação. Na década de 80, na Avenida Vitória, é erguido o primeiro campus. E na década de 90, pelas mãos de uma nova geração, ancorada na firmeza de um líder, a FAESA dá seu grande salto. Surgem os Campus 2 em São Pedro e o Campus 3 em Cariacica. Cada um assume a sua vocação. Na Avenida Vitória é reafirmado o perfil de gestão, negócios e design. Também são lançados os cursos sequenciais, os primeiros do estado, e o Núcleo de Ensino à Distância. Em São Pedro, são implantadas as faculdades de Educação, Comunicação, Ciências da Saúde e Ciências da Terra. E em Cariacica, a Faculdade de Administração passa a atender as demandas da comunidade local. Ao mesmo tempo, se desenvolve a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Entendendo que os primeiros fundamentos são os que ficam por toda a vida, a FAESA fomenta a participação direta dos pais no processo de educação, promovendo a interação entre escola, pais e alunos. Hoje, usufruindo de 30 anos de experiência em educação nas escolas FAESA, crianças, adolescentes e adultos reafirmam o presente e preparam o futuro. Hoje são dezenas de cursos de graduação à disposição da comunidade capixaba e brasileira. Em todas as áreas de formação, a FAESA acredita que educar para a vida seja o único caminho possível. Investir no ser humano e fomentar suas potencialidades rege o caminho de seu corpo diretor e docente.
Para atender tal desafio, o trabalho visando a formação continuada de professores e funcionários é constante. A FAESA entende que promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento é mais que um compromisso, é sua missão. Para tanto, a FAESA vai além da sala de aula. Nas áreas de comunicação, saúde, agronegócios, educação e administração, os alunos transcendem a sala de aula e vivenciam o dia a dia de trabalho, ao tempo que desenvolvem a cidadania através de projetos que envolvam a comunidade. Na Faculdade de Saúde, por exemplo, nas clínicas de odontologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, dezenas de alunos prestam atendimento à comunidade carente da Grande São Pedro. Na comunicação, a TV FAESA trabalha com 30 alunos que colocam no ar semanalmente, pelo Canal Universitário de Vitória, 8 programas de televisão. Na administração, a empresa Júnior da consultoria fomenta e incuba ideias de micro e pequenos empresários e auxilia organizações não governamentais. Nos projetos de extensão desenvolvidos com o objetivo de aplicar o ensino e a pesquisa em benefício da sociedade, alunos e professores também estão presentes. Hoje são dezenas de projetos em desenvolvimento envolvendo a comunidade da Grande Vitória, beneficiando mais de 600 pessoas. Projetos como São Pedro na Ponta do Lápis, curso para alfabetização de jovens e adultos, desenvolvido pela Faculdade de Educação e Comunicação, abordagem em saúde bucal dos agentes comunitários, realizado pela Faculdade de Ciências da Saúde, e o curso de capacitação de modelagem no Campus 1, além de dezenas de outras atividades profissionalizantes oferecidas pela FAESA, são exemplos da inserção social da instituição. Os núcleos de pós-graduação com mais de 20 anos de experiência se dividem em 7 áreas: saúde, negócios, direito, design, comunicação, educação, informática e contabilidade. A biblioteca, com mais de 80 mil exemplares e totalmente informatizada, dá suporte aos estudantes e professores. Por entender que a continuidade e a produção de conhecimento são fundamentais em um mundo que caminha rápido, a FAESA desenvolve no núcleo de pesquisa mais de 30 projetos de estudos avançados. Atualmente, as pesquisas na área de saúde, mídia e meio ambiente são as que mais se destacam. O incentivo aos pesquisadores é dado em forma de bolsa e de parcerias com a sociedade organizada. Através da pesquisa, dos projetos de extensão, do trabalho de professores e alunos dentro e fora de sala de aula na busca constante pela produção do conhecimento, a FAESA reafirma seu comprometimento com a sociedade capixaba e com sua missão: promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento. FAESA, há mais de 30 anos educando e trabalhando para o Estado do Espírito Santo.